Olá, gente. Eu resolvi fazer esses vídeos aqui para poder ajudar vocês na resolução de algumas questões. Eu sei que algumas pessoas estavam com dúvidas para poder resolver algumas questões daquele exercício que eu passei para vocês depois do carnaval. Então, algumas questões do livro também são muito parecidas com essas questões, tá? Então, até mesmo como revisão para a prova, vocês podem utilizar esses vídeos. Então, assim como essas questões, a gente pode utilizar, vou fazer alguns vídeos durante algumas semanas para poder vocês até utilizarem como revisão. A primeira questão dessas questões diz o seguinte: considerando o número 78.456.320, responda as perguntas. Quantas classes há nesse número? Então vamos lá, vamos relembrar o que são as classes de um numeral, certo? De um número. Então, as classes, para poder a gente fazer e descobrir quantas classes há nesse número, a gente tem que lembrar que tem que separar esses números através das classes. Então as classes são divididas em 3, certo? Da direita para a esquerda, certo? A primeira classe são as classes das unidades. Então olha só, se a gente vai dividir 3 em 3, aqui estão as unidades, certo? A classe das unidades, tá? Aqui é a classe dos milhares, e nessa daqui, mesmo que não tenha os 3 completos, mas como é da direita para a esquerda, a partir dos 3 de cá a gente já tem a outra classe, que é a classe dos milhões. E essas classes também a gente pode dividir, ó, sempre as classes são divididas em unidade, dezena e centena. Essa classe é a primeira classe das unidades. Okay? Aí vem a próxima classe, unidade, dezena e centena, dos milhares. Okay? Então, milhares, a gente tem a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, ok? E agora vem dos milhões. Mesma coisa, sempre vai ver centena, dezena e unidade, sempre sai para frente, unidade, dezena e centena. E por aí vai, vem bilhão, trilhão, quadrilhão, então sempre vai aumentando as unidades de 3 em 3, certo? Então, ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena e centena. E aí como é que a gente lê? Unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões, certo? Então, ó, esse número aqui, quantas classes tem? É só a gente ver, ó. Grupos de 3. A gente tem a classe das unidades, das dezenas e dos milhões. Então, ele tem 3 classes. Esse número aqui tem 3. Tem 3 classes. Ok? Na letra B. A letra B pergunta quantas ordens há nesses números. A ordem de um numeral é exatamente a quantidade de números que ele tem. Então, o número ele está constituído através das suas ordens. Então aqui, ó, primeira é o número primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, por aí vai, quarta ordem, quinta, sexta, sétima, oitava ordem, e se tiver mais, nona, décima, décima primeira, décima segunda, e por aí continua, tá certo? Então, ó, o numeral vai até aqui, ó. Ele termina aqui. Quantos números tem? 8. Então ele é de oitava ordem, certo? Então ele tem 8 ordens, certo? Quantas ordens nesse número? 8. 8 ordens. É só contar quantos números tem nele, quantos algarismos esse número tem. Então ele tem 8 algarismos, ele tem 8 ordens, certo? Então, ó, letra C. Qual o algarismo das centenas de milhar? Letra C. Qual o algarismo das centenas de milhar? Então, ó, a gente está na unidade de milhares. Milhar, tá? Então, no milhar, qual o da centena de milhar? Então, ó, é só a gente ver a ordem também, ó. Se aqui está na primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. O nosso número só vai até oitava. Então, ó, é só a gente contar de trás para frente qual é que está na centena de milhar. É o sexto número de trás para frente. Então vamos ver, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. É o 4. Então qual o algarismo que está na centena de milhar? O 4. Só colocar o 4. Ok? Letra D. Na letra D está perguntando aí: qual é o nome da ordem ocupada pelo algarismo 7? Então, ó, o algarismo 7 é o algarismo que está aqui. Então, qual é o nome da ordem que ele ocupa? Então, a ordem que ele ocupa, a ordem que ele está aqui, ó,
é o que, ó? Dezena de milhões. Então, ó, dezena de milhões, ok? A gente está na unidade dos milhões, certo? Na letra E, qual é o nome da ordem ocupada pelo algarismo 0? Aí vocês agora já estão sabendo, né? Algarismo 0 é o algarismo que está nas unidades. Nas unidades de quem? Nas unidades das unidades, certo? Então é simplesmente unidade. As primeiras casas aqui a gente precisa só chamar unidades, como a classe das ordens, tá? A classe das unidades a gente só precisa chamar de unidade, dezena e centena. Então ele está na classe das unidades. Está na ordem das unidades, ok? Então, letra E, unidades. Letra E, unidades. Letra F, qual é o nome da classe agora? Ocupada pelos algarismos 78. Qual é o nome dessa classe? Letra F, qual é o nome dessa classe? É a classe dos milhões. E a última letra, a letra G, quantas dezenas há nesse número? Então, para poder a gente saber quantas dezenas há nesse número, a gente vai pegar a partir das dezenas e contar a quantidade de dezenas, de 10 em 10. Então, a gente não precisa contar a quantidade de dezenas a partir desse número. É só pegar esse numeral, certo? Inteiro, e ver a quantidade de números que ele possui, certo? A quantidade de dezenas que esse numeral possui. Então, olha só, esse número aqui é o 78.456.320 unidades. Então, ele tem quantas dezenas? Ele tem 7.845.732 dezenas. Por quê? Você está pegando a unidade das dezenas em diante. É a quantidade de dezenas que ele possui. Olha só, eu vou pegar das dezenas em diante. Ele quer saber a quantidade de dezenas que ele tem. Então é só tirar a casa das unidades. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, então eu tenho 7.846.632 dezenas. Ok? Então, essa é a resolução da primeira questão, certo?